Agora, dando prosseguimento à segunda parte do trabalho, do sistema digestório. O primeiro órgão do sistema digestório é externo, é o bico, que possui variações conforme a dieta e as estratégias de busca do alimento. O bico do pica-pau, por exemplo, é um bico pesado e duro, ele que serve para perfurar os troncos de árvores. Das aves rapinantes, o bico é afinado em forma de gancho, para dilacerar a carne. Nas galinhas, o bico possui uma membrana serosa somente na base e que possui terminações sensitivas, que convertem em um órgão tátil. A seguir, nós temos a cavidade oral. Ela é comum no sistema digestório e respiratório. As aves não possuem palato mole. O teto da cavidade oral é formado pelo palato duro e seu assoalho é formado pela mandíbula. A parede da cavidade oral é preenchida por diversas papilas mecânicas. A língua. A língua tem uma forma triangular e é sustentada pelo aparelho hioide. Quando ocorre o movimento da deglutição no interior da cavidade oral, a fenda da coana ela fecha e o alimento segue para o esôfago. Antes também nós temos as glândulas, né? As aves possuem praticamente uma camada de glândula. E essas glândulas, elas auxiliam a lubrificação do alimento. A saliva das aves é muito mucoide, né? Justamente para isso, para lubrificar. E a produção da saliva, ela está sob o controle da estimulação parasimpática e é bem desenvolvida nas aves. Logo a seguida tem o esôfago. O esôfago é capaz de grandes distensões e sua lâmina própria apresenta diversas glândulas na mucosa, com a função de produzir o muco, auxiliando a passagem do bolo alimentar. Papo. O papo é um órgão primariamente de armazenagem de alimento, possuindo uma grande capacidade de dilatação, podendo, quando cheio, atingir um tamanho bem maior do que quando vazio. Ele permite que a ave consuma uma grande quantidade de ração em um curto período de tempo e faça a digestão posteriormente. O papo regula parcialmente a entrada de alimento ingerido na moela. Proventrículo. Em aves, o processo de digestão tem início no estômago, o qual é dividido em duas partes funcionalmente distintas: o proventrículo, ou pode também ser chamado de estômago glandular, e a moela, ou também chamado de estômago muscular ou ventrículo. O proventrículo é responsável pela secreção de enzimas e ácidos. Ele funciona primordialmente na secreção, embora também possa ter uma função de armazenamento nas aves que não têm papo e em algumas espécies que se alimentam de peixes. Também participa de forma determinante na dissolução dos minerais, dependente do ácido clorídrico, assim como na digestão de algumas proteínas. Eu vou falar um pouco sobre a moela, que também pode ser chamado de ventrículo ou estômago muscular. A moela tem funções de secreção de enzimas e ácidos que irão auxiliar a digestão. Do proventrículo, o alimento passa para a moela. A moela é um órgão muscular que tritura e mistura o alimento ao suco gástrico. Neste órgão é apresentada uma musculatura altamente desenvolvida, cujas contrações são responsáveis pela trituração do alimento ingerido. Lá continua a digestão, como resultado das secreções do proventrículo. Agora explicarei um pouco sobre a alça duodenal ou duodeno e ductos pancreáticos. O duodeno ou alça duodenal consiste na porção intestinal localizada logo após o proventrículo, facilmente distinguido pelas demais regiões do intestino pela posição do pâncreas. No duodeno abrem-se os canais biliares, que são provenientes da vesícula biliar, e pancreáticos, que são provenientes do pâncreas, que conduzem seus respectivos sucos para dentro do intestino. O pâncreas. O pâncreas consiste no mínimo em 3 lobos e suas secreções atingem o duodeno através de 3 ductos. Ele possui funções endócrinas, como por exemplo a síntese de insulina e glucagon, que são liberados no sistema circulatório, e também possui funções exócrinas, como por exemplo o suco pancreático liberado nos ductos. Fígado.
O fígado é bilobado e relativamente grande nas aves. O ducto hepático esquerdo comunica-se diretamente com o duodeno, enquanto o ducto direito envia um ramo para a vesícula biliar, ou pode dilatar-se localmente como uma vesícula biliar. As principais funções do fígado são a estocagem de carboidratos, gorduras, vitaminas e a própria secreção da bile. A vesícula biliar armazena a bile, a qual contém sais e outros componentes que emulsificam as gorduras presentes no intestino delgado. Ela dá origem aos ductos biliares, que se esvaziam no duodeno, próximo à alça distal. Uma curiosidade é que a vesícula biliar está presente na galinha, no pato e no ganso, mas algumas outras espécies, como por exemplo o pombo, não têm vesícula biliar. Vou falar sobre o intestino delgado. O intestino delgado das aves tem um duodeno semelhante à dos mamíferos, mas além do duodeno não existem áreas delimitadas como o jejuno e o íleo dos mamíferos. O intestino delgado é muito mais longo nas aves herbívoras do que nas carnívoras. O vestígio do saco vitelínico pode ser encontrado mais ou menos na metade do intestino delgado. A mucosa do intestino delgado é semelhante à dos mamíferos, exceto que as vilosidades geralmente são mais altas, mais delgadas e mais numerosas nas aves. Agora o jejuno. O jejuno é a parte mais longa do intestino delgado e encontra-se disposto em várias alças. Uma pequena excrescência. O divertículo vitelino ou divertículo de Meckel marca a antiga ligação com o saco vitelino. Agora o íleo. O íleo continua a partir do jejuno, sem delimitação definida, sendo invariavelmente descrito como iniciando no divertículo vitelino, ou oposto aos ápices dos secos e delimitado posteriormente pelo ponto de ligação secocolico. Seco. Geralmente, as aves apresentam 2 secos, mas para algumas espécies podem apresentar um ou mais que 2. Estes estão localizados na passagem do intestino para o reto. O seco se liga ao intestino na porção ventral ou lateral. É no seco que começa a absorção de água e de alguns nutrientes que ocorrem no intestino grosso. O seco está separado pelo íleo, pela válvula ileocecal ou válvula de Bowen, um pequeno órgão linfático, e se conecta ao colo ascendente. Intestino grosso. O intestino grosso das aves é relativamente curto e não é bem demarcado em reto e cólon, como nos mamíferos. A anatomia do canal alimentar das aves é notavelmente diferente da dos mamíferos. Assim, termina na cloaca, onde também são lançados os ductos do sistema excretor e reprodutor. Aquilo que não for absorvido no intestino das aves vai compor as fezes, e as fezes das aves vão sair por um poro especial que é a cloaca. A cloaca é um poro comum do sistema digestório, urinário, excretor e reprodutor, e é por onde também que as aves botam os ovos. Então, pela cloaca, passa as fezes, a urina, os gametas, que são células responsáveis pela reprodução, e os ovos. As aves, elas excretam uma excreta nitrogenada insolúvel em água bem viscoso e pastoso. O ácido úrico. As vantagens de eliminar esse tipo de excretação. Por ser insolúvel, a ave elimina mais fezes do que água, então gera uma economia de água no corpo. Além disso, o ácido úrico também é menos tóxico, o que traz uma vantagem relacionada ao ovo. Por ser menos tóxico, ele pode ser armazenado por mais tempo dentro do ovo, sem causar prejuízos para o embrião. Por isso que a principal excreção das aves são os ácidos úricos. As aves consomem dos mais variados tipos de alimentos: frutos, néctar, sementes, insetos, vermes, crustáceos, moluscos, peixes e outros pequenos vertebrados. Elas possuem um sistema digestivo completo, composto de boca, faringe, esôfago, papo, proventrículo, moela,
intestino, cloaca e órgãos anexos como o fígado e pâncreas. E esse foi um assunto que o nosso grupo abordou. Obrigada!